Olá, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você e toda a sua família. Estamos iniciando aqui mais essa videoaula, baseada na revista Tempo de Crise, Tempo de Esperança, editada pela Didaquê, hoje com o tema A Crise da Verdade. É a lição de número 6 e foi escrita pelo reverendo Carlos Ribeiro Caldas Filho. As leituras da Bíblia serão na versão Almeida, revista e atualizada, porém, durante a visão bíblica, nós colocamos ali a versão da Bíblia de Estudos Almeida. Feche seus olhos, nós vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estar gravando essa videoaula. E queremos clamar pela unção no Teu Espírito Santo para todo esse momento de gravação, mas principalmente, ó Deus, a ação do Teu Espírito Santo na vida de todos aqueles, ó Pai, que estarão ouvindo essa aula, ouvindo esta lição, para que todos nós, através dessa videoaula, possamos aprender ainda mais de Ti. Acompanha-nos, nosso Pai, com o Teu amor, com a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer a leitura do texto básico, que está no segundo livro de Reis, capítulo 5. Nós leremos os versos 19 a 27. Segunda Reis, capítulo 5, os versos 19 a 27, na versão Almeida, revista e atualizada. Eliseu lhe disse: vai em paz. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã, que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: se servido tomar 2 talentos. Instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais. Pô-lo sobre 2 dos seus moços, os quais levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos e os depositou em casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Porém ele disse: porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e à tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele, leproso, branco como a neve. Você já passou
pela experiência de acreditar em algo que depois descobriu ser mentira. É extremamente desagradável quando isto acontece, pois ninguém gosta de perder a confiança em outra pessoa. Em um programa de partido político, ou seja lá onde for. Entretanto, lamentavelmente, nosso mundo está sofrendo uma crise terrível quanto à verdade. Com algumas exceções, não se pode confiar nos pronunciamentos de grande parte dos líderes políticos, em promessas de candidatos a cargos eletivos, em propagandas comerciais e etc. Esta crise da verdade se manifesta também nos relacionamentos familiares, com cônjuges mentindo e enganando, e nos relacionamentos interpessoais em geral. Essa crise não é recente. Há 3.000 anos já havia quem buscava a mentira. Salmo capítulo 4, versículo 2, já nos alerta sobre a questão da mentira. Salmo 4, versículo 2. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? E na mentira eles também sentiam prazer, era algo prazeroso para eles. E o salmista também nos fala sobre isso, agora no capítulo 62, versículo 4. Salmo 62, versículo 4. Só pensam em derribá-lo da sua dignidade, na mentira se comprazem, de boca bendizem. A Bíblia diz que a origem da crise da verdade está no diabo, que jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Aquele que é mentiroso e pai da mentira. Ainda Jesus, as palavras de Jesus no Evangelho de João, verso 44, também afirma essa questão, né, do inimigo, do diabo ser o pai da mentira. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais firmou na verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Neste estudo, veremos um exemplo prático da crise da verdade e a alternativa cristã à luz da Bíblia para esta crise. Os textos que aparecerão a seguir, eles foram colocados na versão da Bíblia de Estudos Almeida. Primeira pergunta da visão bíblica é: o que acontece com quem pratica a verdade? E a resposta encontra-se no Evangelho de João, versículo 21. João 3, versos 21. Repetindo, João 3, versículo 21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. O que acontece com quem pratica a verdade? Resposta: aproxima-se da luz. Segunda questão da visão bíblica: o que Jesus apresentou como sendo o referencial absolutamente confiável de verdade? João 17, versículo 17. Evangelho de João, mais uma vez, o Evangelho de João, agora no capítulo 17, o versículo 17. Santifica-os na verdade.
a tua palavra é a verdade. O que Jesus apresentou como sendo referencial absolutamente confiável de verdade? Resposta: a palavra de Deus é a verdade, ou seja, a Bíblia é a verdade e absolutamente confiável. Terceira pergunta: como o Senhor considera os que praticam a mentira e qual será o fim destes? Temos dois textos. O primeiro está em Provérbios, capítulo 12, versículo 22. Livro de Provérbios, 12, 22. Livro de sabedoria de Salomão, Provérbios 12, 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. O segundo texto, Apocalipse 22, 15. O último livro da Bíblia, Apocalipse, livro de profecias, livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Vamos repetir esse texto. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Como o Senhor considera os que praticam a mentira e qual será o fim destes? São considerados abomináveis e ficarão fora do reino de Deus. A quarta pergunta: de acordo com o apóstolo Paulo, por que devemos deixar a mentira e falar a verdade com o próximo? A resposta a essa questão nós encontramos na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 25. Efésios, capítulo 4, versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E que, de acordo com o apóstolo Paulo, por que devemos deixar a mentira e falar a verdade com o próximo? Resposta: porque somos membros uns dos outros. Quinta e última questão da visão bíblica: qual é um sinal evidente da corrupção humana? Resposta encontra-se na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 25. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Qual é um sinal evidente da corrupção humana? Resposta: mudar a verdade de Deus em mentira e adorar a criação em lugar do Criador. Nós vamos usar bastante o texto básico da nossa lição,
se encontra em 2 Reis, capítulo 5, de forma que peço a você que mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Se necessário ver outro texto, que você deixe sempre o marcador para facilitar o retorno ao texto básico. 2 Reis 5, 19 a 27, será o alvo da nossa lição. 2 Reis 5, 19 a 27 é o texto básico desse estudo. É a sequência da conhecida passagem que narra o Senhor nosso Deus curando o general sírio Naamã por meio do profeta Eliseu. Após o Senhor ter curado a Naamã, Eliseu o despede em paz para a sua terra, como está no versículo 19, e diz assim: Eliseu lhe disse: vai em paz, quando Naamã se tinha afastado certa distância. Sem cobrar qualquer oferta ou donativo, Geazi, o moço de Eliseu, isto é, seu discípulo mais chegado, uma espécie de secretário particular do profeta, não se conforma com uma atitude de liberalidade do seu mestre e segue Naamã. No versículo 22, lemos que ele respondeu: tudo vai bem. Meu Senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Geazi o encontra, mente 3 vezes, dizendo que Eliseu havia enviado, primeira mentira, porque haviam chegado 2 discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim, a segunda mentira, e que havia mandado pedir 1 talento de prata e 2 vestes festivais, a terceira mentira. Geazi ganha mais do que pede, volta para casa e, após ser interrogado por Eliseu, mente novamente dizendo que não havia ido a lugar algum. Verso 25, que diz assim: ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Esta mentira foi para tentar encobrir as anteriores. Assim, vemos descrita a triste situação daquele que foi companheiro do profeta de Deus, mas que, mesmo assim, foi o agente principal de uma crise da verdade. Geazi age à semelhança de Ananias e Safira, que, séculos mais tarde, também mentiram cinicamente, instalando uma crise da verdade na recém-nascida Igreja de Jerusalém. Essa história está narrada no livro de Atos, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Eu sugiro que você dê uma pausa no vídeo neste momento. Abra sua Bíblia em Atos 5, 1 a 11 e leia todo esse texto antes da gente prosseguir com o estudo. Para a pessoa fiel ao Senhor, não há causa alguma na vida que a leve a colocar a verdade em crise. Nesta divisão da lição, nós vamos estudar as causas da crise, consequências da crise e também a resposta para a crise. Começamos com as causas da crise.
E vamos fazer a referência, 2 Reis 5, 19 e 20, do nosso texto básico. Eliseu lhe disse: vai em paz, quando Naamã se tinha afastado certa distância. Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Aliada a esta má compreensão da graça de Deus, vemos também uma grande ganância, pois ele deseja receber riquezas materiais. 2 Reis 5, 22 mostra essa atitude, essa postura de Geazi. Ele respondeu: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Depois, Geazi mente por vergonha, porque não tem coragem de assumir o que acabara de fazer. Isso está no versículo 25 de 2 Reis 5. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. No Novo Testamento, encontramos Pedro em uma crise da verdade, dizendo que não conhecia Jesus com medo dos judeus. Isso está narrado em Mateus 26, versículos de 69 a 75. E eu quero convidar você a pausar o seu vídeo aí agora, neste momento. E antes de continuar, que você leia o texto de Mateus 26, 69 a 75. Há outras causas que explicam a falta de verdade: desejo de aparecer, desejo de obter alguma coisa a qualquer custo, e etc. Explicam, mas não justificam. Para a pessoa fiel ao Senhor, não há causa alguma na vida que a leve a colocar a verdade em crise. As consequências da crise. O texto mostra claramente que quando a verdade está em crise, há sérias consequências. A primeira aparece no verso 27, 2 Reis 5, 27. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e à tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele, leproso, branco como a neve. Geazi é acometido de lepra, como castigo para suas más obras. Com o dinheiro ganho de Naamã, ele poderia comprar vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas, como narrado no versículo 26, que tem as seguintes palavras: porém, ele lhe disse: porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Mas todas estas riquezas não valeriam para nada, pois os leprosos eram marginalizados e
desprezados. O Novo Testamento, 1 Timóteo capítulo 6, versos 9 e 10, aponta os perigos existentes no caminho dos que como Gease, querem ficar ricos. Preste atenção neste texto. 1 Timóteo 6, 9 e 10. Mas as pessoas que querem se tornar ricas caem em tentações e ciladas e em muitos desejos, todos tolos e nocivos, que lhes causam dano e ruína e finalmente levam à destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os tipos de males. Algumas pessoas até voltaram as costas a Deus por causa do amor ao dinheiro e, como resultado, afligiram a si mesmas com muitos sofrimentos. A outra consequência é que Gease perdeu a oportunidade de ser sucessor de Eliseu. Elias teve Eliseu por sucessor, o seu discípulo mais chegado. Eliseu, por sua vez, tem Gease como seu discípulo mais próximo e que, provavelmente, teria sido seu sucessor. Entretanto, Gease não pôde desfrutar deste grande privilégio. Assim, vemos as funestas consequências da crise da verdade. Os cristãos fiéis, com suas palavras, devem dizer sempre a verdade e com suas vidas devem vivê-las. A resposta para a crise, nosso último item desta lição. Mas, graças a Deus, toda crise tem uma resposta, uma solução. No texto em estudo, a resposta para a crise da verdade é bem exposta no exemplo de Eliseu. O profeta do Senhor, em todo o relato, se mostra como não ganancioso, pois não pede nada a Naamã em troca da bênção. Eliseu também, em nenhum momento, se mostra mentiroso, pois vemos sempre a verdade em seus lábios. A verdade dita e vivida por Eliseu configura um vívido contraste com a mentira dita e vivida por seu mau discípulo. Gease demonstrou não ter um coração totalmente voltado para o Senhor, assim como Judas Iscariotes, que, apesar de ter convivido de perto com o próprio Jesus Cristo, vivia uma mentira. Os cristãos fiéis, com suas palavras, devem dizer sempre a verdade e, com suas vidas, devem vivê-la, transformando-se assim em respostas encarnadas à terrível crise de verdade que assola a sociedade em que vivemos. Zacarias, no capítulo 8, versículo 16, fala de como nós devemos, enquanto cristãos, praticar a verdade e viver a verdade. Zacarias, capítulo 8, 16. O que vocês precisam fazer é o seguinte: falem sempre a verdade. Julguem com honestidade e retidão nos seus tribunais. Vivam em paz com todos. Terminamos a lição com essa frase: falem sempre a verdade. Não pode ser outro procedimento do cristão. O cristão não pode ser mentiroso. Por isso, falem sempre a verdade. Terminando o nosso estudo, quero deixar aqui com vocês duas questões para discussão, no bom sentido, para estudo, para dedicação, para aprofundamento aí
do seu conhecimento. A primeira questão: as circunstâncias em que a verdade não deve ser dita? Explique. Segunda, a diferença entre falar a mentira ou ser conivente com ela? Que Deus abençoe você e que você possa, colocar em prática, a verdade, e que você possa também se dedicar ainda mais, no estudo dessa crise chamada crise da verdade. Deus assim te abençoe. Se você gostou do vídeo, peço que você curta, dando lá um cliquezinho no positivo, dizendo que está joia, que você, se você tiver algum comentário, que você possa fazer ali também, Nós precisamos também que você compartilhe, se você pode, faça isso por nós e se inscreva no meu canal, Quando nós conseguirmos atingir aí 1000 inscritos, a gente tem o direito de fazer vídeos online, ao vivo, através do celular. Sem isso, a gente fica restrito ao computador. Então, se você puder, que você realmente se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos, E habilite o sininho das notificações. Assim, sempre que aparecer um novo vídeo, você vai ser notificado. Se você se interessar em receber esta lição na forma escrita ou conhecer nossos treinamentos, entre em contato conosco. Você tem aí embaixo o nosso telefone, o WhatsApp, 19997647208. Tem também os e-mails dime.treinamentos@gmail.com, jared.santos@dimeengenharia.com e o nosso site, www.dimetreinamentos.com. Ok? Corrigindo só o e-mail, jared.santos@dimetreinamentos.com. Que assim Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.